Olá pessoal, vamos aqui falar sobre força, tá? Começar uma nova parte da física, gente, que é a dinâmica. E dentro da dinâmica a gente vai estudar, vamos começar a estudar um pouco sobre força, depois as leis de Newton, tá? Então vamos ver primeiro a relação entre corpo e força, tipos de força, medidas de força, grandezas escalares e grandezas vetoriais, sistemas de força. Então vamos lá. Primeiro, pessoal, a relação entre corpo e força, tá? Quando a gente estuda força, pessoal, ele foi uma proposta lançada por Isaac Newton, isso no século XVII, tá? Com base nas ideias de outros estudiosos da época, é, como Galileu Galilei, tá? E outros caras. Então a gente temos o seguinte: imagine que você esteja jogando futebol na posição de goleiro. Em alguns momentos você vai precisar parar a bola, em outros vai ter de arremessá-la com as mãos ou chutar. Pense também em outras situações cotidianas, como amassar uma folha de papel ou carregar uma sacola de compra. Então, pessoal, aqui por enquanto a gente não vai ver o conceito de força, mas nós sabemos que força, nós vamos usar ela aqui para utilizamos força para fazer tudo isso, tá? Chutar uma bola, jogar uma pedra, tá? Esticar um elástico, tá? Amassar, rasgar. Nós sabemos os efeitos da força, tá? Então, quando a gente aplica uma força, nós vamos ter o quê? Podemos alterar a velocidade de um corpo, tá? Quando você aplica força, você pode alterar a velocidade de um corpo. Ou você pode aumentar ou diminuir. Pode fazer o quê? Modificar a direção do movimento de um corpo. Observe o seguinte: quando você está jogando futebol, tá? E chute a bola em direção ao gol. Tá? Quando chega lá, o que é que o goleiro tem o quê? O goleiro pode aí simplesmente agarrar a bola, tá? Defender a bola ou espalmar a bola, jogando a bola, espalmando a bola para a frente ou para a lateral. Quando ele faz isso, ele está modificando a direção do corpo, como também o movimento. Ou, ou a velocidade, perdão. Outra coisa que você pode fazer com a força é quando você está sustentando qualquer objeto, tá? Então você está aplicando a força, tá? Então, ó, para chutar a bola você aplica força, tá? Para o goleiro defender uma bola, ele vai fazer o que? Ele vai retirar a força dessa bola. Ou então, quando ele retira, então ele vai mudar a direção dessa bola, jogando para a lateral ou espalmando ela para frente. Existe, pessoal, dois tipos. Podemos classificar a força em dois tipos, tá? Força de contato, tá? As forças de contato é aquela que há o contato físico e as forças de campo. As forças de campo são aquelas que não há o contato físico, tá? As forças de campo, nós temos exemplo como a Terra gira em torno do Sol, a Lua girando em torno da Terra, tá? É, as forças elétricas, tá? Como você passe o pente no cabelo e aproxima esse pente em um pedaço de papéis pequeno, esse pente irá atrair esses pedaços, tá? Então, quando você passa o balão no cabelo, ele também vai ter ele vai produzir, você está aplicando força de contato e depois ele vai ter uma força de campo. Quando você passa próximo a uma TV de tubo, tá? Quando você liga uma TV de tubo que aproxima seu braço, ele vai ficar todo com seus pelos arrepiados, porque vai ter uma força de campo agindo ali. Ímãs também utilizamos forças de campo. Agora, quando há o contato, quando você chute a bola, puxa uma cadeira, pega uma caneta, pega um lápis, escreve, você está aplicando uma força de contato. E aí, gente, olha, a unidade é, a unidade utilizada, ou a unidade de medida de força é o Newton, tá, pessoal? No sistema internacional, a unidade de medida de força é o quilogramas por metro quadrado, ou quilograma vezes metro por segundo ao quadrado.
Ou seja, pessoal, 1 kg vezes metro por segundo ao quadrado equivale a 1 newton, tá? Então aqui temos o dinamômetro, tá? E o dinamômetro vai medir essas forças. E a gente vai medir em newton. E vamos... Agora vamos aqui, pessoal. Grandezas escalares e grandezas vetoriais. Força é uma medida vetorial, tá? Mas por que uma medida vetorial, pessoal? Porque a força, além do valor numérico, eu preciso explicar a sua direção e o seu sentido, tá? Por exemplo, se eu falar para você dizer, por exemplo, Rafael, levante e dê 3 passos. A informação foi completa? Não foi, não é? Porque quando eu falo 3 passos, eu estou dando apenas o valor numérico e a unidade, tá? Apenas o valor numérico e a unidade. Eu preciso informar o quê? Preciso informar a direção e o sentido. Então, na grandeza vetorial, por exemplo, eu posso dizer, Rafael, dê 3 passos para frente, tá? Ou 3 passos para a esquerda, 3 passos para a direita, ou 3 passos subindo em uma escada e assim por diante. Então, quando eu preciso informar a direção e o sentido, isso aqui eu estou trabalhando com uma grandeza vetorial. Agora, existem outras grandezas que, por exemplo, outras grandezas que é apenas um número e a unidade está com a informação completa. Por exemplo, nesse momento em São João do Piauí, a sensação térmica está de 40 graus Celsius. Medida de temperatura, 40 graus Celsius. A informação está completa, ó, o número e a unidade. Medida de temperatura é uma grandeza escalar, 40 graus Celsius. Eu sei que a temperatura do local está muito quente, tá? Outra coisa, vocês sobem uma balança, e veja lá que vocês têm massa de 60 quilos. Pronto, a informação está completa, 60 quilos. O número e a unidade, informação completa. Então aqui é uma grandeza escalar, tá? Hoje são 29 de setembro, tá? Data, pessoal, é uma grandeza escalar, tá? É uma grandeza escalar. Nós temos ainda agora. Então, gente, a grandeza escalar apenas o número e a unidade está com a informação completa. Nesse momento, essa aula vai ficar disponível às 15 horas e 30 minutos. Medida de tempo, também um exemplo de grandeza escalar. Agora, as outras medidas em que você precisa informar uma direção, por exemplo, aqui, ó, vamos dizer que isso aqui, ó. Então, o que é que nós temos aqui? O módulo aqui, 5 newton, tá? Direção horizontal e o sentido para direita, tá? Como é que é o seu sentido, pessoal? O sentido é essa seta que está apontando para, indicado por essa seta. Nesse momento aqui, olha, eu tenho aqui, por exemplo, vou dizer que aqui é uma força 3 newton. O módulo 3 newton, módulo é a intensidade 3 newton, direção vertical, sentido para cima. Então, pessoal, toda a força, as grandezas vetoriais é indicado por um vetor. E um vetor, por exemplo, pessoal, quando é que eu sei que tem um vetor? Um vetor, quando você vê uma letra que tem essa seta aqui, eu estou trabalhando com uma grandeza vetorial. Essa seta quer dizer o seguinte, que essa grandeza tem um valor numérico, uma direção e um sentido, tá?
Então, veja o exemplo aqui, ó. Veja no esquema A. A pessoa representada na figura pode se movimentar na direção norte-sul ou leste-oeste. Na direção norte-sul, ela pode se deslocar de norte para sul ou de sul para norte. Na direção leste-oeste, ela pode se deslocar. E resumindo, pessoal, aqui eu tenho uma direção, tá? Oeste-leste e norte-sul. Todas as direções, pessoal, há dois sentidos. Essa pessoa nessa direção oeste-leste, ela pode deslocar no sentido leste ou no sentido oeste. Nessa direção aqui, norte-sul, ela pode deslocar no sentido norte ou no sentido sul, tá? Ou seja, toda direção há dois sentidos, tá? Por exemplo, você usa a mesma rua para deslocar de sua casa para a escola e da escola para sua casa. Vamos dizer que você mora 500 metros da escola. Então, qual o valor da grandeza? A distância, 500 metros, é o módulo, a direção, é o módulo, tá? A direção horizontal, que a rua está na horizontal. O sentido pode ser da casa para a escola ou da escola para a casa. Quando é às 13 horas, você está deslocando da casa para a escola. Quando as aulas terminam, você vai deslocar da escola para casa. Ou seja, toda a direção há dois sentidos, tá? Aqui o exemplo, ó, a intensidade ou módulo é que ele vai deslocar um passo por segundo. Direção vai ser norte e sul, ou seja, ele vai para o sul. Norte e sul. E o sentido? O sentido ele vai para o sul. Ele vai deslocar de norte para sul. Então, todas as grandezas vetoriais possuem três características. Quem? A intensidade, a direção e o sentido, tá? E aí, pessoal, nós temos agora um sistema de força, tá? O que é um sistema de força, pessoal? O sistema de força é quando eu tenho várias forças atuando em um objeto. Por exemplo, eu tenho uma força 1 aplicada nesse objeto aqui e uma força 2, tá? A força 1 e a força 2 estão na mesma direção e em sentidos opostos. E aí, para onde é que ela vai se deslocar, pessoal? Se for mesma ela vai deslocar aquela que a intensidade for maior, tá? Se F1 for maior que F2, esse bloco vai deslocar para a direita. Se F2 for maior que F1, ele vai deslocar para a esquerda. Então, a força resultante, pessoal, é a gente fazer o cálculo, tá? Ó, a força resultante vai ser quem? Você vai pegar sempre que está para a direita, F1 menos F2. Por que que eu vou subtrair, pessoal? Porque elas estão na mesma direção e em sentidos opostos, tá? Então eu vou subtrair. Se eles estivessem na mesma direção e no mesmo sentido, tá? Se, por exemplo, aqui eu tenho agora F3. Apareceu agora F3. Então vai ficar com a força resultante será F1 mais F2 menos F3. Você vai somar todos que estão na mesma direção e subtrair, ou todos que estão na mesma direção e mesmo sentido, e subtrair com quem está na mesma direção em sentidos opostos. Aqui eu tenho um exemplo, tá? Nós temos aqui 4 garotos puxando, aplicando uma força de 2.000 N, tá? Para a direita, e outros 4 garotos puxando aqui nesse cabo de guerra, puxando para a esquerda, só que aplicando uma força de 1.800 N. Quem venceu? Tá, pessoal? Nós temos aqui, ó, observe, aqui eu tenho F1 e aqui eu tenho F2. Mesma direção, ou seja, horizontal,
Só que F1 está aqui, ó, para a direita. Observa aí, ó, mesma direção horizontal e sentidos opostos, porque F1 está para a direita e F2 está para a esquerda. Como é que eu sei quem é que vai vencer? Você faz o cálculo. Nesse caso aqui, a força resultante será quem? Você vai pegar quem está para a direita menos quem está para a esquerda, F2, tá? Então vamos lá. A força resultante será quem? Quem é que está para a direita? F1. Qual o valor de F1? A intensidade de F1, 2000, tá? Menos F2. Qual a intensidade de F2? 1800. 2000 menos 1800 vai ser igual a 200 newton. Então, quem venceu? Quem estava puxando para a direita, tá? F1 venceu. Foi o valor da força resultante. Pessoal, abraços e até a próxima aula.